Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para a nossa segunda videoaula. Estão preparados? Bom, para assistir essa aula, eu queria que vocês pegassem então a apostila de português, a minha já está aqui comigo, e o caderno para possíveis anotações, tá? Por favor, peguem aí, antes de iniciarmos a aula. Preparados? Sim? Vamos lá? Vamos animar, gente. Vamos animar. Isso aí. Pessoal, capítulo 2, página 59 ainda. Na outra aula nós havíamos iniciado já o capítulo 2, falando de locução verbal. E nós vamos continuar no capítulo 2, na página 59. Se vocês quiserem abrir aí. Formas nominais. Esse quadro que está aqui em destaque, ó. Vocês podem ir acompanhando comigo, porque a aula é baseada nele, ok? Vamos lá, então. Primeira coisa, o que é formas nominais? Os verbos desempenham a função de um nome. Pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Não carregam marcação de tempo. Como assim, prof? Nós temos, então, 3 tipos de formas nominais. Elas podem estar no infinitivo, quando eu tenho a terminação R, e aí eu posso ter verbos de primeira, segunda ou terceira conjugação, ar, er e ir. Ou eu tenho uma outra forma nominal também, o particípio, são verbos terminados em DO, amado, sonhado, dormido, vivido. Ou uma terceira forma nominal, verbos terminados em NDO, verbos no gerúndio, amando, comendo, bebendo, estudando, fazendo, tá? São esses três tipos, né, de formas nominais: o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Eu coloquei aqui alguns exemplos, porque eu sei que é difícil e talvez vocês estejam como a Nazaré aí. Meu Deus, como assim? Que negócio é esse? Calma, calma que vai dar tudo certo. Vou explicar melhor. Pessoal, deixa eu colocar aqui para não atrapalhar. Vamos esclarecer uma coisa. O que é um verbo no infinitivo? O que é um verbo no gerúndio? O que é um verbo no particípio? Verbo no infinitivo expressa a ação em si, sempre terminado em R. Acordar, agradecer, esperar, sorrir. Verbos no infinitivo, lembram disso? Sempre terminados em R. Eles não são conjugados em nenhuma pessoa do discurso, em nenhum tempo, em nenhum modo verbal. Simplesmente indica a ação, sem uma conjugação. Verbos no gerúndio expressa o processo da ação, acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo. Então é quando um verbo, quando ele está no gerúndio, ele me indica o processo, o andamento, está ocorrendo aquilo. Então, estou acordando, estou bebendo, estou estudando, sempre terminado em NDO, e me indica esse processo da ação, tá? Verbos no particípio, o que é isso, prof? Expressa o resultado da ação, acordado, agradecido, esperado, sorrido e unido.
Vocês podem perceber que eu coloquei os mesmos verbos para vocês perceberem a diferença. O particípio, então, não é simplesmente a ação em si, não é o processo da ação, mas é o resultado dela, tá? Agradecido, acordado, a ação já ocorreu. Diferente desse gerúndio em que a ação está ocorrendo, certo? Não pode esquecer disso. Não pode confundir isso. O que é um verbo no infinitivo, o que é um verbo no gerúndio e o que é um verbo no particípio. Infinitivo, a ação em si, sempre terminado em R. Gerúndio, o processo da ação, está ocorrendo aquela ação, sempre terminado em NDO. E o particípio é o resultado da minha ação, sempre terminado em DO. Olha alguns exemplos, pessoal que eu coloquei para vocês. Caminhar faz bem à saúde. Caminhar está no infinitivo, terminado em R, indica a ação em si. Esse caminhar eu posso substituir por a caminhada. O sentido não vai mudar. Eu não vou alterar o sentido se eu tivesse escrito a caminhada faz bem à saúde. A mesma coisa do que caminhar faz bem à saúde. A caminhada, caminhada é um substantivo. Eu tenho aqui, então, uma forma nominal. Caminhar está no infinitivo, tem o mesmo significado que caminhada, portanto, tem valor de substantivo, logo, caminhar é uma forma nominal, porque tem o valor de um substantivo e está no infinitivo, certo? O que precisa para ser uma forma nominal? Precisa estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. E precisa desempenhar a função de um nome. Olha o outro exemplo que eu dei aqui. Terminar a redação exigiu esforço. Terminar, meu verbo no infinitivo, terminado em R, expressa a ação, mas eu posso muito bem substituir esse terminar por término, o término. Se eu tivesse escrito o término da redação exigiu esforço, eu não teria prejuízo de sentido, o meu significado não iria mudar. Eu poderia muito bem substituir pelo substantivo término. Valor de substantivo, então eu tenho um verbo no infinitivo com o valor de substantivo, que desempenha a função do substantivo. Forma nominal. Olha o outro exemplo, outros dois exemplos, pessoal. Ele é um senhor vivido. Vivido é um verbo no particípio. Lembra? Terminação DO, verbo no particípio. A ação já foi concluída. E vivido desempenha a função de um adjetivo. Por que desempenha a função de um adjetivo, professora? Porque está caracterizando esse senhor. Esse vivido, esse verbo no particípio, está caracterizando senhor, o meu substantivo senhor. Ou seja, esse verbo está desempenhando a função de adjetivo na minha oração, na minha frase. Beleza? Então, por que é uma forma nominal? Eu tenho um verbo no particípio, ok, está dentro daquelas três funções, ou infinitivo, ou particípio, ou gerúndio. Meu verbo está no infinitivo e desempenha a função de um adjetivo, desempenha a função de um nome. Tudo o que precisa para ser uma forma nominal eu tenho aqui. Verbo no particípio desempenha a função de um nome. No caso aqui, um adjetivo. Forma nominal.
Olha o último exemplo que eu coloquei para vocês. Todos estamos envelhecendo. Envelhecendo é um verbo no gerúndio. Indica o processo da ação terminado em NDO, gerúndio. E esse envelhecendo está caracterizando o meu sujeito, todos. Por isso, desempenha a função de adjetivo. É a mesma questão do exemplo anterior. Eu tenho aqui um verbo no gerúndio. Primeira coisa, tem que se encaixar nas três classificações: infinitivo, particípio e gerúndio. Eu tenho aqui um verbo no gerúndio, ok? Que desempenha a função de adjetivo. Por quê? Porque se envelhecendo está caracterizando o meu substantivo todos, ok? Se desempenha a função de um nome, se encaixa dentro das três classificações, forma nominal, beleza? O próprio nome me indica, pessoal, forma nominal, ou seja, nominal vem de nome. O que é um nome? Um substantivo, um adjetivo ou, vamos voltar aqui, só para a gente relembrar, ou um advérbio. Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Se desempenha essas três funções, uma dessas três funções, forma nominal. Beleza? Estão comigo? Bom, alguns exemplos de formas nominais para vocês. Como é a estrutura das formas nominais? Eu tenho radical, que é aquela parte da palavra ou a parte do verbo em que não muda. Eu tenho a vogal temática, que me indica a conjugação do verbo. Primeira conjugação, vogal temática A. Segunda conjugação, vogal temática E. Terceira conjugação, vogal temática I. A vogal temática me indica de qual conjugação é o meu verbo, a que conjugação pertence o meu verbo. Então, radical, parte da palavra que não sofre alteração, que carrega o sentido do verbo, nós já vimos isso. Vogal temática me indica qual a conjugação. E a desinência da minha forma nominal vai ser uma dessas três. O DO, que é o particípio, o NDO, que é o gerúndio, ou o R, que é o infinitivo. Certo? No particípio, vivido, amado. No gerúndio, vivendo, amando. No infinitivo, viver, amar. Ok? Vamos fazer exercício. Vamos fazer. Vamos fazer então exercício? Queria que vocês abrissem comigo página 60. Página 60, nós temos ali, lá em cima, o vamos fazer. Nós temos uma tirinha aqui, ó. Essa tirinha aqui, eu coloquei ela no slide para vocês acompanharem comigo. Vamos lá, ler. O que a avó do Jack está fazendo no gol? Eu estou tentando fazer com que os jogadores parem de chutar a bola em direção ao goleiro. Eles nunca chutariam a bola em uma vovó, então estão acertando o ângulo em todas as vezes. Só que o treino está meio devagar, com todas as comemorações depois dos gols. Lindo gol, mundo! Então a vovó tá aí no gol, parabenizando o seu neto por todas as vezes que ele acerta o gol. Mas qual a questão aqui, pessoal? Eu queria que vocês fizessem comigo a 1B. A 1A vai ficar de tarefa. Façam comigo a 1B.
Circule todas as locuções verbais presentes na tirinha. O que é locução verbal mesmo? Quando eu tenho uma construção com 2 ou mais verbos, em que um é auxiliar e o outro é principal. O meu verbo auxiliar me indica tempo, modo, pessoa e número, e o meu verbo principal é aquele que dá sentido à locução verbal. Sem ele não faz sentido. Lembraram que é locução verbal? Expliquei na outra aula. O exercício está pedindo para circular todas as locuções verbais dessa tirinha. Aqui, pessoal, está em azul. Quais são as locuções verbais dessa tirinha? Está fazendo, estou tentando, aqui, e estão acertando. Percebam que nessas 3 construções eu tenho 2 verbos, um auxiliar e um principal. Locução verbal. Eu queria que vocês fizessem comigo também o exercício, a questão C do exercício 1. Olha só. Classifique os verbos principais das locuções circuladas quanto às suas formas nominais. Quando ele pede para classificar quanto às formas nominais, eu só tenho 3 possibilidades: infinitivo, gerúndio e particípio. Olha só. Está fazendo, estão tentando, estão acertando. Entre essas 3 possibilidades, infinitivo, gerúndio e particípio, ele quer saber dessas 3 onde os verbos se classificam. E aqui eu tenho que olhar para o verbo principal, certo? E aí? Os verbos estão no gerúndio. Lembra do gerúndio? NDO? Uma ação que está em andamento. O gerúndio me indica o processo da ação. Quais são os verbos? Fazendo, tentando, acertando. NDO, NDO, NDO. Indica o processo da ação. Os verbos estão no gerúndio, não estão no infinitivo. Fazer, tentar, acertar. E também não estão no particípio feito, tentado, acertado. Estão no gerúndio. Beleza? Pessoal, vamos fazer também o exercício 2, a questão A. Olha aí comigo. Classifique os verbos principais. Ops, errei. É o 2, esse aqui. Circule as locuções verbais presentes nas frases seguintes. Depois, indique os verbos auxiliares e os principais. E reescreva as frases, reduzindo as locuções a um único verbo. Eu tenho 3 coisas para fazer nesse exercício. Circular as locuções verbais de cada questão, indicar quem é auxiliar e quem é principal, e depois reescrever a frase substituindo a locução verbal por um único verbo, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu estava trabalhando quando meu chefe chegou. Primeira coisa que eu tenho que fazer, circular a locução verbal. Qual é a locução? Estava trabalhando. 2 verbos, um principal, um auxiliar. O que mais? Eu preciso, segunda coisa, indicar qual é o meu verbo auxiliar e qual é o meu verbo principal. Estava auxiliar, trabalhando, meu verbo principal. Terceira coisa, terceiro passo desse exercício. Substituir a locução verbal por um único verbo.
com o mesmo sentido. Então, pelo que eu posso substituir estava trabalhando? Eu trabalhava quando meu chefe chegou. Beleza? Eu substituí a locução por um único verbo, sem prejuízo de sentido. Olha a B, da página, aqui, página 61, né? A B, da página 61. Aqui eu coloquei 60, mas é 61, tá? Os alunos irão viajar amanhã. Primeiro, qual a minha locução verbal? Irão viajar. 2 verbos. Segundo, qual é o meu verbo auxiliar e qual é o meu verbo principal? Irão, meu verbo auxiliar. Viajar, meu verbo principal. Aqui, o meu verbo principal está no... Em qual das 3 classificações? Infinitivo, gerúndio ou particípio? Infinitivo. Viajar está no infinitivo. Terminação R, indica a ação em si e não está conjugado. Terceiro passo desse exercício, reescrever, substituindo a locução verbal por um único verbo. Os alunos viajarão amanhã. Eu substituí irão viajar por viajarão, sem mudar o sentido. Beleza? Vocês têm que fazer essas 3 coisas nesse exercício. Circular a locução, indicar principal e auxiliar e reescrever. Agora, meus lindos, agora é com você. Você vai continuar esses exercícios. Tarefinha, anotem a tarefa. Página 60, exercício 1A. Porque o 1B e o 1C eu já fiz com vocês. Página 62, página 61, exercício 2, C, D, E, F, G. Porque o A e o B eu já fiz com vocês. E página 62, o exercício 3 inteiro, do A ao F. Beleza? Muito obrigada. Beijinhos. Professora, como você vai listar a tarefa? Vocês podem tirar foto e me mandar no WhatsApp, no PV, para eu verificar, ok? Correção da tarefa. Postarei o gabarito posteriormente, certo? Postarei na terça-feira, então, o gabarito dessa tarefa. Beijos. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp ou no aplicativo.